paz, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e para com todos os seus. Novamente, o Deus Todo-Poderoso nos dá o privilégio de nos reunirmos diante da sua face para ouvir a sua voz. Eu quero te convidar a aproveitar esse tempo, aproveitar esse momento com Deus para se aproximar dele, ouvi-lo falar. Portanto, sinta-se acolhido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o 30º domingo do tempo comum. Tempo de buscar na palavra de Deus como viver neste mundo, seguir nessa nossa jornada de vida até as mansões celestiais. Como preparação, nós ouviremos o prelúdio interpretado pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor, Tu és soberano sobre toda a terra, Criador de tudo o que existe. O Senhor da vida, aquele que cuida de todos nós. Nós nos alegramos em estar na Tua presença. Nós nos reconhecemos privilegiados, não por mérito nosso, mas pelos méritos de Cristo, nosso Senhor. Recebe, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor. É o que te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém. Exaltarei teu nome, ó Deus, e por todo sempre te bendirei. Canto inspirado no Salmo de número 145, obra de Herbert Perry, nas vozes do coro Aidéia Moraes, com acompanhamento da organista Gisele Santana. Acolhamos o canto do coro, acompanhemo-lo em espírito de adoração e louvor.
momento de lermos a palavra de Deus. Quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo de número 65, onde procederemos com a leitura de todo ele. Este salmo é indicado pelo Lecionário Cristão para este domingo. Salmo de número 65 diz assim a palavra de Deus. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa de suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu não as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus atos. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Bendito seja o Senhor por sua palavra. O salmo que acabamos de ler nos mostra um Deus maravilhoso que provê tudo o que precisamos. Diz que Ele nos dá tudo o que precisamos e Ele nos deu salvação em Cristo. Nós que somos pecadores, não tínhamos a mínima condição de andar com Ele. Recebemos dele o perdão através do sacrifício de seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso, nesse momento, eu quero te convidar a confessar os seus pecados a Deus, na certeza que esse Deus que lhe provê tudo, lhe proverá perdão. Confesse a Deus os seus pecados neste momento. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Do contrário, curve sua cabeça, feche os olhos e peça a Deus perdão. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua glória e toda a terra está cheia da tua glória também. E nós, Senhor, em tua glória, vemos refletida a nossa pequenez. És santo, 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 e nós, falhos pecadores. Mas sabemos que, ainda que estejas tão distante de nós em tua natureza e sejas tão elevado em majestade e glória, ainda assim, olha-nos com ternura. Envolvidos nos teus ternos afetos de misericórdia, experimentamos nas tuas mãos divinas o renovo que vem com a tua graça, com o teu perdão, com o teu agir salvífico em nossas vidas, que operas por meio do Espírito Santo que é teu e que habita os nossos corações. Bendito sejas, ó Deus gracioso, rogamos que continues sendo conosco, dando-nos, Senhor, condições de trilharmos vereda segura, fazendo-o com retidão e justiça diante dos teus olhos. Somente com o teu auxílio poderemos fazê-lo a contento. Que assim seja e que nossas vidas, deste modo, reflitam a tua presença em nós e a centralidade que ocupas em nosso viver. De tal maneira que nossas vidas se convertam num contínuo ato de culto e que na liturgia do viver teu nome seja de contínuo exaltado em nosso seio. Esse é o nosso desejo, esta a nossa humilde petição. Oramos em o nome de Jesus, o Cristo,
o Salvador bendito. Amém. O nosso Deus é cheio de graça e poder, é Deus maravilhoso. Por isso o coro A Ideia Moraes cantará Quão Magnífico, de Tom Fettig. O ano já declina, estamos caminhando para o fim de 2025. Mais um ano de lutas, de desafios que foram enfrentados, superados, vencidos no poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Eu falo de desafios de toda a sorte, inclusive
administrativos. Sim, o conselho da nossa igreja se viu às voltas com muitas questões que precisou tratar com providência e o fez com prontidão e nas quais muitos recursos foram necessários e, felizmente, estavam disponíveis, graças à providência divina que se manifesta no zelo de cada irmão e irmã que remete fielmente seus dízimos e suas ofertas à casa do tesouro, para que haja manutenção na casa do Senhor. Participe você também desse privilégio e descubra a bênção que é ser uma bênção na vida da igreja. Você, para tal, pode se servir dos meios eletrônicos, digitais, disponíveis a essa finalidade. Nessa hora, na sua tela, você encontra os dados da nossa conta corrente. Com eles, faz o seu Pix, sua transferência, tudo de forma segura, confortável. Não há motivos para ficar de fora. Envolva-se como Deus quer e você experimentará a verdadeira alegria que há no ato de doar-se e doar-se por inteiro à causa do Evangelho. Vamos orar e vamos pedir a Deus que, com o seu poder, consagre os recursos ora votados aos cuidados da igreja. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos, pois tens provido todo o necessário para o enfrentamento de toda e qualquer circunstância. E aqui estamos nós, Ebenezer, bendizendo-te, ó Senhor, porque jamais nos faltaste. Rogamos que continue sendo conosco, dando-nos direção segura para a caminhada, permitindo-nos prosseguir sempre avante, com os olhos fitos no alvo que está em Cristo Jesus. Consagra com o teu poder os dízimos e as ofertas do teu povo, faze-os multiplicarem-se, Senhor, nas tuas divinas mãos, para que sirvam ao contínuo avanço do teu reino aqui na terra. Seja neste bairro de Copacabana, onde nos puseste, seja onde mais nos enviar o teu Espírito, esta é a nossa oração. E ela é feita em o nome de Jesus Cristo, o teu amado e unigênito Filho, nosso Senhor e Salvador nosso. Amém. Eu convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia. Estamos visitando as páginas do Antigo Testamento. Vamos novamente ao livro dos Salmos. Porém, desta feita, vamos ao Salmo 121. Encontre na sua Bíblia no Antigo Testamento o livro dos Salmos, nele o Salmo de número 121. E deste eu quero destacar apenas os dois primeiros versículos, os versículos de número 1 e 2. Estamos juntos no Salmo de número 121, lendo os versículos de número 1 e 2, palavra que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Estamos no mês da Reforma Protestante, um mês especialmente caro a todos nós que somos cristãos de tradição protestante, sobretudo reformada, e no nosso caso, calvinista. Conta-nos a tradição acerca de nosso pai reformador, João Calvino, que usualmente nas celebrações do culto dominical, Calvino recorria a estes versículos como palavra de abertura ao culto do Senhor. Eventualmente fazia sua substituição ou intercâmbio com o versículo análogo que encontramos no Salmo 124, o verso 8. Porém, a essência permanece a mesma. Naquele contexto, tal leitura era uma afirmação de fé. Um contexto em que a igreja reformada nascente lidava com uma forte oposição, com duras perseguições até, e somente pela fé persistia na vereda que abraçava, contando com o socorro
que somente em Deus poderia lograr obter. Hoje vamos visitando o mesmo texto, caro, como digo, à nossa tradição, e buscando perscrutar nas suas entrelinhas o pensamento do próprio salmista, que reflete-nos a palavra que o Senhor deseja comunicar-nos através desse escrito. Um escrito que começa com uma pergunta, como você pode perceber. Elevo os olhos para os montes, diz o salmista, que indaga: de onde me virá o socorro? Chama a atenção o fato de que o salmista formule a sua pergunta em termos geográficos. Ele não indaga se o socorro virá, porque tem por certo que ele vem, mas indaga de onde. É que, a bem da verdade, não há dúvidas embutidas nesta questão. Trata-se de uma pergunta de tipo retórico. Uma pergunta de tipo retórico é uma pergunta que não visa obter do interlocutor uma resposta. Ela é antes um ensejo para uma afirmação. Aqui, a pergunta nos provoca a reflexão e abre espaço para que a resposta seja enunciada pelo próprio perguntador. E ela é formulada em termos geográficos, de onde e não de quem. E isto podemos explicar à luz do contexto em que brota. Estamos falando do mundo antigo, particularmente do antigo Oriente Próximo. E neste contexto em que move-se o salmista e com ele a sua sociedade, o seu povo, o povo de Israel, vemos a predominância de religiões de tipo politeísta. São religiões que estão voltadas ao culto a muitos e muito diferentes deuses. São deidades de todo tipo que encontramos tanto no panteão mesopotâmico, quanto no panteão cananeu, quanto no panteão grego, quanto no panteão egípcio, e nisto estamos nos referindo apenas àquelas culturas mais destacadas e influentes. A realidade do politeísmo exerce nesse cenário uma certa hegemonia. E o povo de Israel destoa dos demais povos precisamente neste ponto, porque é de matriz monoteísta e dirige suas atenções culticas e devocionais a um Deus único que considera exclusivo. Mas veja, no contexto destes povos que articulam a religião sobre bases politeístas, vemos que estas muitas deidades estão ligadas frequentemente a domínios da realidade os mais diversos. Havia deidades ligadas às águas doces, e aí você tem um Deus com letra minúscula vinculado a cada rio, a cada lago, a cada lagoa. Você tinha deidades ligadas aos bosques, às florestas. Você tinha deidades ligadas aos raios, relâmpagos e trovões, às chuvas e tempestades, ao vento, aos corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, ligadas aos ermos, aos desertos, ligadas à terra e ou à sua fecundidade, ligadas ao amor e ao casamento, deidades vinculadas a cada esfera do real. Mas havia também uma certa tendência a exercer culto a estas deidades nos lugares altos, ou por assim dizer, nos altares.
E frequentemente os lugares mais altos eram os lugares preferencialmente buscados para o exercício dessa atividade. Pensemos, portanto, no cenário das terras bíblicas, e aqui me refiro à terra de Canaã, onde está assentado Israel, onde frequentemente as personagens se movem na planície, porém, ao elevar os olhos ao redor, veem-se cercadas por montes, elevações. Eu fico imaginando a situação em que se encontra o salmista, mirando os montes ao seu entorno e imaginando que sobre cada um destes pode estar posto um altar. Em cada altar, sendo cultuada uma divindade diferente. Cada monte, portanto, como local de referência para um ente divino do mundo pagão. E então, retoricamente, o salmista formula para o seu interlocutor, para nós que estamos lendo o seu escrito, a pergunta que lemos: de onde virá o meu socorro? Porque ele vem, mas de onde? De que altar? De que monte? De que deidade ele procederá? Ele não tarda em responder a pergunta que ele mesmo formulou. O meu socorro? Bom, o meu socorro vem do Senhor. E você deve notar que nas nossas Bíblias, ou naquelas que majoritariamente usamos na esfera da Igreja Presbiteriana do Brasil, a saber, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, nesta nossa tradução para a língua portuguesa, quando nos deparamos com a palavra Senhor neste versículo, nesta frase, ela vem toda grafada com letras maiúsculas. A primeira letra, S, um pouco maior do que as demais, porém todas elas letras maiúsculas. E por que isto se dá desta maneira? Eu lhe explico. Esta é uma convenção da Bíblia de Almeida que nos permite perceber que lá no texto original, aquele grafado em hebraico bíblico, a língua do povo da Bíblia, bom, lá no texto original, aqui, neste ponto, figuraria o nome próprio de Deus. Veja, Deus não é um nome próprio, é uma rubrica genérica, uma designação por título. Nome próprio é outra coisa. E segundo a tradição bíblica, certa feita, Deus entregou ao povo o seu nome. Aliás, este é um marco fundamental da história do Êxodo, daquela grande ação libertadora que Deus promoveu junto aos hebreus, quando levantou a Moisés, que conduziu-os desde o Egito, terra da servidão, rumo a Canaã, terra da promessa, por meio da travessia do mar e do deserto. E no deserto há algumas paradas estratégicas que ficam como marcos fundamentais desta caminhada e verdadeiros marcos identitários para um povo cuja identidade estava em formação. E um destes marcos fundamentais é precisamente o encontro do povo com Deus quando dá passagem pelo Monte Sinai, ou Monte Horebe, porque o mesmo monte tem duas nominações diferentes. Ora, naquele lugar, Deus entregou ao povo duas coisas. Ele entregou ao povo a lei. Lembra-se das tábuas que vinham nas mãos de Moisés, escritas pelos dedos do próprio Deus? Mas Deus entregou ao povo naquela ocasião também o seu nome.
Ele disse algo mais ou menos assim: vocês outrora me conheceram por nomes muito diversos, os mais variados. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Todo-Poderoso, títulos e mais títulos. Mas vocês nunca conheceram o meu nome próprio, pois hoje eu entrego esse nome para vocês. E a partir daquele momento, Deus estabelecia com o povo um novo patamar em sua relação de comunhão, um grau inaudito de intimidade. A relação se aprofundava. E esse povo, no entanto, via com muito decoro e com muita reserva a possibilidade de efetivamente empregar esse nome. É que, ao mesmo tempo em que Deus entregou o nome, entregou a lei, e a lei preceituava que esse nome jamais deveria ser evocado em vão. Ora, como ter segurança para saber se determinada circunstância é legítima ou não para que o nome seja pronunciado e não o seja em vão? O povo não sentia segurança suficiente para fazê-lo em ocasião alguma e acabou declinando dessa pronúncia. E após passarem-se muitos e muitos anos desde aquele fato, e por de todo a pronúncia do nome ser recusada, ela acabou se perdendo. Tudo que temos é o registro das suas consoantes, mas como pronunciar um nome, uma palavra, qualquer que seja, somente por meio das suas consoantes? Fica impossível. Precisamos das vogais e, não possuindo-as, a pronúncia se perdeu. Nas nossas Bíblias, traduzidas por João Ferreira de Almeida, quando estamos lidando com o nome próprio de Deus, figura assim, em letras maiúsculas, sendo a primeira letra maior que as demais, o título Senhor. E o que precisamos perceber aqui é que, quando o salmista diz, o meu socorro vem do... e usa o nome próprio de Deus, ele está apontando com muita precisão, não uma divindade qualquer, não um Deus entre tantos outros, miríades de milhares que eram conhecidos ou supostamente conhecidos, mas certamente reverenciados no mundo em que vivia. O salmista está dizendo, o meu socorro vem de um Deus muito específico, muito particular, a quem conheço muito bem, cujo nome me foi revelado e que carrega consigo um distintivo que, de fato, o distingue de todos os demais. Ele diz, o meu socorro vem daquele Deus que fez o céu e a terra. O céu e a terra é um binômio. Um binômio é um par de palavrinhas que gostam de andar juntas, de mãos dadas. Elas se complementam uma a outra no seu sentido. E este é um binômio frequentemente evocado no contexto do Antigo Oriente para falar da realidade como um todo. Céu e terra dão conta de tudo o que existe. E o que o salmista está dizendo é, o meu socorro vem do Deus que é criador de tudo o que há. Nada que existe, existe sem ter passado pelo ato da sua criação primeiro. E você sabe, o Criador é sempre e necessariamente maior do que a criatura que engendrou. Portanto, esse Deus é maior do que tudo o que existe. Trata-se realmente de um Deus único e diferenciado. Nenhuma outra cultura do mundo antigo havia concebido um Deus de tamanha grandeza.
Por maiores que fossem os domínios dos deuses do mundo antigo, como os relâmpagos e trovões, como as tempestades, os mares e os oceanos, eles não tinham a menor condição de rivalizar com a grandeza que aqui está proposta. Tudo o que existe é a abrangência de todo o universo, em sua totalidade. E esse é o Deus de que fala o salmista. Um Deus que é maior do que o universo inteiro. Hoje essa palavra que atravessou os séculos chega a nós como um ensejo à nossa fé, à nossa confiança, que depositaremos neste mesmo Deus. Pois o Deus que fora conhecido pelo salmista e pelo seu povo é o mesmo que atua ao longo de toda a história, vivo, presente e atuante nas nossas vidas hoje. E que não apenas nos entregou um nome, mas deu-nos um rosto a que podemos conhecer e amar na face bondosa, amorosa do seu amado e unigênito Filho, Jesus. Foi Ele mesmo quem nos confiou o seu Espírito, que, abrindo-nos o entendimento, habitando os nossos corações, faz abrirem-se as cortinas dos nossos olhos e permite-nos percebê-lo como é. Não apenas para que maravilhados nos quedemos, mas para que acolhamos o mistério da sua graça. Pois se somos amparados por esse Deus, se temos a plena convicção de que nele, no Todo-Poderoso, encontramos socorro em nossas lutas, angústias e aflições, já não há nada que possamos temer. E experimentaremos toda a intrepidez que só mesmo pode conhecer aquele que é objeto do amor divino e que vive movido pela força do seu Espírito. Que assim seja e que esta verdade de fé hoje se renove em nossos corações, em nossas vidas, iluminando-as por inteiro, e que saiamos a fazer aquilo que o salmista fez também, a proclamar esta mesma verdade, para que muitos por ela sejam alcançados e transformados também. Para a glória do Todo-Poderoso, para a nossa intensa alegria. Em o nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao momento das nossas comunicações e na próxima sexta-feira, dia 31, nós teremos na nossa igreja o culto da Reforma e receberemos o presbitério do Rio de Janeiro em nossa casa. É momento de grande alegria, pois afinal de contas essa data é muito significativa para todos nós que temos a nossa herança reformada. Será o pregador especialmente convidado, reverendo Cid Caldas, pastor da Igreja Presbiteriana de Botafogo. O culto será às 19h30, onde teremos também grande coral. Será um dia de gratidão a Deus por tudo que tem ocorrido no mundo a partir desse movimento tão magnífico. E nós estaremos felizes e reunidos para louvar a Deus e o seu santo nome. Você está convidado, venha participar. Eu estarei aqui, espero que você esteja também. No próximo domingo nós teremos algo muito importante na nossa igreja, Assembleia Geral Extraordinária. A igreja está convocada para a eleição de 2 oficiais diáconos. E o conselho, nas suas atribuições, indica os nomes dos nossos irmãos William Pinheiro Guimarães e também do nosso irmão Davi Teresino. Como você sabe, você pode votar em qualquer homem da nossa igreja, mas o conselho está indicando esses 2 nomes. Não se esqueça, a partir das 9h30 da manhã, nós teremos eleição para 2 oficiais diáconos. E também nesse domingo, é domingo de Santa Ceia, o primeiro domingo. Você deve vir participar desse momento solene e maravilhoso na vida da Igreja de Cristo.
Então, no culto matutino das 10h30, teremos também a ministração do sacramento da Santa Ceia. Chegamos ao final desta celebração. Eu convido você a fechar os olhos, a elevar o coração ao alto, a falarmos com Deus, evocando a memória daquelas palavras que um dia recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e eternamente. Amém.